Sim, eu acompanho bastante a mobilização na França, no Reino Unido, na Alemanha, né? Até por obrigação jornalística. A França é um país complicado, porque o parlamento francês aprovou uma lei que proposta pelo lobby sionista, que determina que antisionismo é antissemitismo. Tanto é assim que a França, nas primeiras semanas, depois da ação do Hamas de 7 de outubro, a França proibiu manifestações pró-Palestina, assim como a Alemanha, e reprimiu essas manifestações. Mas essas manifestações ganharam força, as pessoas foram às ruas, e hoje, embora exista essa lei na França, eles têm dificuldades para implementar essa lei, e você tem várias cidades importantes francesas, incluindo em Reims, como a Roseli citou, você tem um movimento de solidariedade à causa palestina, embora você também tenha um lobby sionista muito forte na França. A França tem a maior população, a maior comunidade judaica da Europa, e também a maior comunidade islâmica da Europa, né? Então, a França se equilibra nessas duas situações, né? E a comunidade judaica na França é especialmente conservadora e pró-sionista. Tá? Ela é Sim, muito. Eu queria fazer, se o Vladimir me permitir, mais uma perguntinha. Porque eu morei na União Soviética e visitei a atual Rússia. Posso fazer, Vladimir? É bem rapidinho. Você já conquistou isso, pode fazer. Você fez uma passeata na frente, manda bala. O número de judeus na Ucrânia era maior do que em Moscou, em Kiev, eu falo, na capital da Ucrânia. Eu quero saber se você está a par disso e como é que você acha se realmente os soviéticos e os russos atualmente têm alguma coisa contra os judeus e se essa guerra que tem lá tem alguma coisa a ver com isso. Olha, uma curiosidade. A maior parte dos primeiros ministros israelenses veio da Ucrânia. Ou tem sua família originária da Ucrânia. Né? Exatamente por essa característica que a Roseli disse. Ou seja, Kiev era... historicamente, tinha uma enorme concentração da população judaica, especialmente porque quando a Polônia fazia parte do Império Russo, o trânsito normal da imigração judaica era para a Bielorrússia e para a Ucrânia, né? Que são países fronteiriços. Então, nesses países se concentrava um grupo muito grande de judeus. Olha, o Império Russo pré-Revolução de 17 era marcado pelo antissemitismo. Os pogroms, a perseguição aos judeus, era uma característica do Império Russo, característica muito importante. E que tinha que ver com o fato de que tanto a ascendente burguesia russa quanto a decadente nobreza russa, por razões diferentes, combatiam os judeus para ampliar o seu próprio espaço comercial e financeiro, de um lado, e do outro lado, para, através do discurso antissemita, construir uma identidade nacional russa, o nacional chauvinismo russo ao redor do antissemitismo. Com a Revolução Russa, isso foi interrompido. Todas as discriminações de caráter racista, incluindo o antissemitismo, foram abolidas. Grande parte da direção comunista era judaica. Dos 7 integrantes do Politburo, do Partido Bolchevique, na Revolução de 17, dos 7 integrantes, 4 eram judeus. 4 eram judeus. Eram judeus Kamenev, Zinoviev, Trotsky e Sokolnikov. Os 4 eram judeus, porque esses nomes que eles usavam não eram os nomes verdadeiros, né? Trotsky era Braunstein, Kamenev era Rosenberg, Zinoviev era Efremovich, e assim ia, né? Quer dizer, eram nomes de guerra, como se dizia à época, que ocultavam sua identidade, mas eram 4 judeus em 7 na direção da Revolução Russa. E os judeus tiveram um peso muito grande na União Soviética. Há um momento, sob o governo de Stalin, que as relações com os judeus se azedam.
Stalin, como sabemos, apoia a criação do Estado de Israel em 48, apoia a partilha de 47 e a criação do Estado de Israel, contando que o Estado de Israel fosse um aliado da União Soviética no Oriente Médio. Na análise que a direção soviética fazia na época, aquelas monarquias feudais e semifeudais árabes tendiam a se aliar com o Reino Unido e, portanto, o Estado sionista, exatamente por conta do papel da União Soviética na libertação dos judeus, nos campos de concentração, exatamente por conta do papel da União Soviética na derrota do nazismo e no papel da União Soviética na própria criação do Estado de Israel, a direção soviética calculava que o Estado de Israel seria um aliado. Foi o maior erro geopolítico